Se a sua cidade fosse atacada por milhares de coelhos assassinos, comandados por uma espécie de coelhos-homem, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Jenny tentando salvar a sua cidade dessas feras sanguinárias, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Coelho da Páscoa maligno em Easter Blood Easter. Essa cidade está prestes a descobrir que a Páscoa traz muito mais do que ovos de chocolate, e os primeiros a perceber isso são esses dois pombinhos, que estão prestes a dar uma das relaxadas mais estranhas já vistas no armazém de uma igreja, quando uma espécie de coelho demônio aparece, se transformando em uma criatura humanoide gigantesca, que finaliza os dois e rouba os seus órgãos para colocar em uma cesta de Páscoa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jenny acorda do lado de fora de sua casa depois de desmaiar de tão bêbada, e a razão de toda essa bebedeira é que seu marido Lance havia simplesmente sumido de casa há algum tempo, deixando Jenny completamente arrasada. Porém, sua melhor amiga Carol vai visitá-la para animar um pouco a moça, tentando tirar ela de casa a todo custo, mesmo que seja para ir num funeral de mais uma vítima do assassino misterioso que começou a atacar alguns dias antes da Páscoa Palusa. E sim, essa também entra para a lista de piores amigas do mundo, já que não faz sentido tentar animar uma pessoa levando ela para um funeral. Jenny até fica mais empolgada para ouvir sobre essa tal Páscoa Palusa, que era um grande evento organizado pela líder do comitê da igreja, simplesmente a pessoa mais insuportável da cidade, que não estava se importando nem um pouco com as mortes dos seus conhecidos, a senhorita Mary Lou. E aí ela avisa a todos da igreja que faltavam 3 dias para a Páscoa, onde fariam uma grande caça aos ovos para finalizar o evento com chave de ouro. Mas antes fariam um banquete, seguido de alguns jogos que iriam acontecer no dia seguinte. Quando o funeral se encerra, Carol convence Jenny a participar do tal banquete, mas enquanto estavam conversando, os filhos de Carol quebram uma vidraça, fazendo ela ter que se afastar da amiga para checar as crianças, e deixando ela sozinha com Mary Lou, que começa a caçoar dela por Lance ter ido embora sem falar nada, pois os dois eram o estereótipo de um casal perfeito desde o colégio. Mas a loira nem consegue prestar atenção nisso, pois estava ocupada observando uma estranha criatura no alto de um morro. Porém, sua atenção é cortada quando a mulher recebe uma ligação da polícia, lhe pedindo para verificar uma pista do desaparecimento de seu marido. Ok, analisando esse primeiro ataque, conseguimos entender onde essa criatura quer chegar, já que aparentemente o seu objetivo é criar uma espécie de caça aos ovos macabra para si mesmo. E para quem não sabe, nos Estados Unidos também é bem comum em época de Páscoa os pais esconderem os ovos pela casa, ou até mesmo em parques, e levar seus filhos para procurarem por eles e colocá-los em suas cestas, como uma caça ao tesouro extremamente amigável. Só que no caso dessa criatura, ela está fazendo isso com órgãos humanos, o que pode nos revelar algumas coisas. A primeira é que a criatura está finalizando pessoas seguindo o tema da Páscoa, e a segunda é que o monstro também parece escolher suas vítimas com uma certa base religiosa. E calma que eu já vou explicar como é que isso faz sentido. Em algumas interpretações da Bíblia, as pessoas veem o coelho como um símbolo de castidade, e também do renascimento de Cristo, junto com a própria Páscoa, que comemora o renascimento de Jesus. Fora que dizem que um coelho tinha entrado na caverna onde Jesus foi enterrado, sendo o primeiro a ver ele vivo depois da crucificação. Por isso, do símbolo da Páscoa ser um coelho. O Derrotando Filmes também é cultura, galera. Mas levando em conta que aqueles dois estavam literalmente relaxando dentro de uma caverna, podemos supor que eles foram selecionados para serem as primeiras vítimas por conta do pecado que cometeram. Portanto, seguindo por essa lógica, talvez as pessoas que se comportassem bem e evitassem fazer coisas consideradas erradas durante esse feriado, ficariam salvas desse coelho do demônio. Além disso, a fera parece ter algumas habilidades metamórficas, sendo capaz de se transformar em um pequeno coelho, o que é extremamente preocupante, já que dessa forma a criatura conseguiria se infiltrar nas casas, ou observar todos os moradores da cidade sem ser notada, pois ninguém veria ferimentos gigantes de garras e suspeitaria de um pequeno coelho. E também seria extremamente difícil ver ou caçar essa coisa, principalmente durante a noite, já que o tamanho dela dificultaria um disparo certeiro. Agora vamos esquecer por um segundo que estamos lidando com um monstro mitológico, já que ninguém em sua sã consciência pensaria nisso de primeira. Todo mundo iria supor que esses ataques sejam causados por um serial killer comum, e mesmo assim essa cidade parece estar despreparada para enfrentar a situação, já que quando acontece uma onda de mortes dessa magnitude, a polícia local deveria pedir reforços das cidades vizinhas para fazerem patrulhas durante a noite e impedir que o criminoso consiga andar livremente ou invadir casas com facilidade. E claro, fazer uma análise detalhada da cena, na tentativa de encontrar vestígios de DNA pertencentes ao assassino e criar toques de recolher para garantir a segurança da população. Quanto aos civis, a primeira coisa e obviamente a única que eles podem fazer é colocar sistemas de segurança em sua casa, reforçar portas, janelas e comprar travas resistentes a arrombamentos. E como estamos no estado do Texas, que é bem famoso pelas pessoas andarem armadas, adquirir uma pistolinha ou uma espingarda também seria extremamente útil, tudo em prol de se proteger e salvar as suas famílias. Mas definitivamente, nada salva mais do que seu like nesse vídeo para fortalecer o canal e nos ajudar a crescer. Junto da sua melhor amiga,
briga, Ginny atende o chamado do oficial, e eles encontram a caminhonete de Lance com um estranho ovo no painel. Além disso, o veículo estava coberto de pelos e sangue. Assustada, a loira pergunta ao xerife o que tinha acontecido, só que o cara ainda não tem ideia, mas suas suspeitas são que Lance atropelou um urso, jogando pelos amassados no carro, e provavelmente ele foi atacado, ou fugiu para não tomar uma multa por atropelar um animal. E é esquisito o xerife não pensar que o cara abandonar o carro nessa situação é uma loucura, afinal, quem sai do carro após ver um urso? O problema real começa quando Ginny lhe conta a data de desaparecimento do seu marido, e aí o oficial começa a suspeitar que Lance era o assassino, pois ele sumiu exatamente no mesmo dia em que as finalizações começaram. Então o policial promete prender o cara quando encontrá-lo, deixando Ginny arrasada. Depois que o xerife vai embora, as amigas quase infartam, quando Sam mostra que estava o tempo todo ali no banco de trás, e aí o cara revela que sabia mais ou menos o que aconteceu com Lance. Porém, Carol não acredita em nada dito por Sam, pois o cara tinha a fama de ser meio doido, além de usar um chapéu de alumínio o tempo inteiro. Mas a esse ponto, Ginny estava tão preocupada que aceita qualquer ajuda para achar o seu marido. Então ela segue um esquisitão até uma trilha de pegadas gigantes de coelho, e finalmente o cara explica o que estava acontecendo. De acordo com as teorias malucas dele, a cidade estava sendo atacada por um Jackalope, uma criatura híbrida de humano com coelho, que funcionava mais ou menos como um lobisomem, e que já tinha atacado a cidade há 150 anos atrás. Seus poderes metamorfos consistiam em assumir a forma de um coelho com chifres, um híbrido de coelho e humano, e obviamente um humano comum. Fora que a fera tinha outros atributos fortes, como a capacidade de controlar todos os coelhos da região, além de possuir força e velocidade sobre-humanas. Só que o mais estranho de tudo ainda estava por vir, pois diferente dos lobisomens que eram contaminados contra sua vontade quando são mordidos por um licântropo, um Jackalope tem que escolher se transformar nessa monstruosidade, pois o único jeito de fazer isso era mordendo um Jackalope, e não o contrário. Ou seja, quem fez isso apenas queria se sentir mais poderoso, e provavelmente era um psicopata completo, já que ele também era responsável pelas finalizações e o desaparecimento de Lance. Porém, antes das garotas fazerem suas últimas perguntas, o trio ouve um som estranho vindo dos arredores, e Sam avisa que um monstro estava chegando, enquanto dava no pé e deixava suas amigas sozinhas. Definitivamente um grande homem. Nesse momento, um pequeno coelho aparece, fazendo as meninas se acalmarem por não verem nenhuma ameaça, até que o animal sofre algumas mutações, ficando extremamente agressivo. Com medo, elas fogem até uma plataforma no meio da floresta, procurando por algo para se defender. Mas Ginny só encontra um graveto, que ela usa para finalizar aquela criaturinha e proteger a sua amiga. Ok, agora eu entendi o porquê de nenhum protocolo de segurança ter sido criado para capturar o assassino ou proteger a população. É porque esse xerife é o ser mais incompetente da cidade inteira. Mas fiquem tranquilos que eu não vou só falar isso, eu vou provar. Então vamos aos pontos. Primeiro, que a reação dele ao chegar ao local é apenas reagir, o que parece óbvio para muitas pessoas. Mas oficiais de verdade, galera, não podem tomar qualquer decisão ou fazer suposições sem antes realizarem uma investigação completa do local e dos fatos. Além disso, o xerife imediatamente acusa o Lance de ser o possível responsável e de ter atropelado um urso, mas ele nem se deu ao trabalho de recolher os pelos para fazer uma análise e descobrir de qual animal era aquilo, ou do sangue no chão para descobrir se era do tal urso ou do Lance. Fora que com um maluco à solta, que coincidentemente mata na época da Páscoa, o cara sequer suspeitou que Lance fosse a primeira vítima do psicopata, mesmo com um ovo azul dentro do carro. E se Lance realmente fosse o criminoso, o policial acaba de informar para a esposa dele que iria prendê-lo, sem nem imaginar que se ele voltasse a mulher poderia esconder o cara, ou avisar que o xerife estava atrás dele, facilitando demais para Lance escapar. É simplesmente genial o tanto de erros que esse oficial conseguiu cometer em tão pouco tempo. Isso porque eu nem comentei que ele deixou as garotas sozinhas no que deveria ser uma cena de crime, ferrando completamente com todas as possíveis provas do local. E se esse é o xerife da cidade, me façam o favor de nem apresentar os recrutas. Agora, falando dessas duas amigas, primeiro, as duas têm a percepção de uma batata frita, pois nenhuma delas viu Sam atrás do carro, e é assim que muita gente é finalizada nos filmes. Mas indo para a parte do coelho, qual é, galera? Era só correr para o carro que estaria tudo bem, pois apesar de ser realmente perigoso, ainda é só um coelho, que com certeza não tem força suficiente para quebrar os vidros do carro, então quem dirá a porta de metal. Além disso, quando Carol se assustou com Sam, ela sacou um spray de pimenta da sua bolsa, o que seria extremamente útil caso o coelho atacasse, pois era só jogar aquilo na cara dele. Outra pergunta que as garotas tinham que fazer era se Lance também não virou um Jackalope durante a briga, pois essa seria uma ótima razão para o seu desaparecimento, pois todos que foram mortos pela criatura até agora tiveram seus corpos encontrados. Já Lance simplesmente sumiu, deixando até mesmo seu carro para trás, o que não faz sentido nenhum, pois para fugir ele precisaria da caminhonete. Fora que podem existir dois Jackalope na região, pois um ser humano precisaria morder um deles para se transformar, e no meio de uma briga isso poderia facilmente acontecer. E levando em conta que as feras são basicamente lobisomens, só que híbridos de coelhos ao invés de lobos, talvez
talvez balas de prata realmente fossem mais efetivas neles. E um poder interessante que os monstros possuem parece ser a capacidade de viver mais que os humanos comuns. Pois se realmente esse Jackalope que está atacando for o mesmo de 150 anos atrás, quer dizer que as feras não são tão afetadas pelo tempo como os humanos. Depois de sobreviver ao ataque do coelho maluco, Ginny se lembra do que Sen tinha dito, sobre já ter acontecido um ataque de Jackalope há 150 anos atrás. E a única coisa que foi criada naquela época e existe até hoje era a igreja. Portanto, devia ter algumas pistas por lá. Porém, Carol é contra invadir o armazém, pois lá foi onde o primeiro ataque ocorreu, e ambas seriam presas por entrar numa cena de crime. Então, o mais lógico seria pedir ajuda da polícia. E eu acho que elas superestimam demais o xerife, hein? Só que Jane avisa que se contassem sobre o Jackalope para as autoridades, ambas iam ser chamadas de loucas. Fora que a loira precisava descobrir se seu amado ainda estava bem. Vendo que a sua amiga não iria desistir da ideia, Carol acaba aceitando ajudar, e juntas elas começam a vasculhar o armazém, encontrando um antigo diário com uma carta muito suspeita de 150 anos atrás, e que parecia ter sido escrita numa folha 4 novinha para um documento histórico de mais de um século atrás, que nem está plastificado. Mas enfim, o papel era uma carta escrita por Inez Turner quando a Páscoa estava quase chegando na cidade. A mulher pedia por ajuda da igreja, pois seus filhos estavam com varíola, confessando que vendeu a sua alma para o diabo, e provavelmente acreditando que a doença de seus filhos foi uma punição. Nesse momento, Carol acaba derrubando uma caixa onde tinha um coelho com chifres empalhado com várias marcas de mordida. E aí as duas entendem que provavelmente as pessoas finalizaram e empalharam um monstro há muitos anos atrás, e alguém descobriu onde a fera estava, e comeu os seus restos para ganhar o poder de um Jackalope. Com isso, elas entendem que o plano desse psicopata era atacar a cidade com seu exército de coelhos durante a Páscoa Palusa, pois as pessoas de toda a cidade estariam reunidas em um lugar só. Preocupadas, as duas vão até o bar local falar com Lou, o prefeito da cidade, e de brinde ainda encontram Sen se gabando de ter salvado elas de uma fera. Mas quando Ginny explica o que estava acontecendo na cidade com as finalizações, e o quão perigoso era continuar com a festa, o Lou nem liga, e avisa que não poderia cancelar o evento com base numa maluquice dessas. Além disso, era o ano de eleição, e o cara precisava de uns pontinhos. Bom, beber nessa situação como a Ginny está fazendo o tempo inteiro é um erro que pode custar a sua vida. Isso porque ela está caçando uma fera muito mais forte e rápida que um ser humano, que também tem a capacidade de controlar os coelhos da região, os tornando muito mais perigosos, agressivos e fortes. Fora que um fato muito curioso sobre esses pequenos animais é que eles não são rápidos apenas relaxando, mas também correm em velocidades absurdas, podendo atingir de 45 a 55 km por hora aproximadamente, sendo que eu estou falando dos coelhos normais. O Jackalope deve ser ainda mais veloz. E para ter uma ideia, o recorde do Usain Bolt, o homem mais rápido vivo, é de mais ou menos 40 km por hora. Ou seja, se você for cercado por um exército desses bichinhos que tem dentes extremamente afiados e definitivamente correm mais que você, não tem jeito, é bom começar a considerar fazer as estampas de camiseta de saudade adiantado, pois mesmo se você tiver uma arma com uma cadência considerável, será impossível finalizar todos os coelhos antes que eles cheguem até você. E com tudo isso explicado, tomar bebidas alcoólicas é praticamente uma sentença de morte, pois é de senso comum que o álcool atrasa consideravelmente o tempo de resposta do cérebro humano, diminuindo seus reflexos e velocidade de pensamento. Portanto, isso só vai deixar Ginny numa situação ainda pior, pois numa luta contra esses coelhos modificados e contra o próprio Jackalope, esses reflexos seriam extremamente necessários para decidir se Ginny ganharia a batalha ou pelo menos conseguiria sair viva dela. Quanto à cabeça da criatura que ficava na igreja, existem algumas coisas que devemos considerar. A primeira é que seja lá quem mordeu aquilo, definitivamente tinha que ter acesso ao armazém, se bem que parece não ser muito difícil de entrar ali, pois Carol e Ginny conseguiram facilmente sem ser notadas, ou seja, falta verba para a segurança do local. Mas uma coisa que ambas definitivamente não deveriam fazer seria falar com o prefeito sem provas, já que obviamente o cara só iria achar essa história toda uma loucura, se bem que o cara nem considerou o que as duas estavam falando, sendo que apesar de bizarro, é muita coincidência que as finalizações começaram justamente na época de Páscoa. Vendo que não conseguiriam ajuda ali, as duas saem irritadas, tendo que pensar em um novo plano para salvar a sua cidade. Em paralelo, vemos Mary Lou sentada em seu quintal, até que ela nota Annie e Sue passando, e começa a trocar ofensas com a mulher, já que Annie estava concorrendo para assumir o cargo de líder de comitê da igreja, posição que a Mary Lou dominava há anos, com muito orgulho, e usava para se sentir superior. Porém, depois de tomar algumas patadas monstras, a mulher sai dali irritada e vai tomar um banho relaxante, enquanto seu marido Eugene raspava suas pernas. E sim, pessoal, todo mundo nessa cidade é meio esquisito. Porém, a moça aproveita o momento para contar a ele sobre o desaparecimento de Lance, e quando o cara vai embora, vemos que na verdade Mary Lou sentia falta de Lance mais do que todos, pois secretamente o amava. Em paralelo, Jim, o marido de Carol, decide sair para ir numa festa fantasia com as crianças, deixando as amigas sozinhas para que pudessem ter um tempo juntas, e quem sabe descobrir o paradeiro de Lance. Com isso, as garotas decidem ler o antigo diário, e descobrem que Inez Turner tinha
tinha vendido a sua alma para o demônio, em troca da cura para os seus filhos, pois se Deus não ouviu as suas preces, o outro ouviria. Esse sacrifício pode ter salvado as suas crianças, mas lhe transformou no primeiro Jackalope da história, e como retaliação, a criatura foi caçada e finalizada pelo povo da cidade, que pediu para todos terem cuidado, pois se a fera retornasse, traria consigo uma Páscoa sangrenta. Com esse tanto de informação, Carol imediatamente acusa Mary Lou de ser um monstro, só que Ginny não consegue acreditar nisso, pois apesar daquela mulher ser uma pessoa má, dificilmente ela finalizaria alguém. Enquanto as amigas descobriam mais sobre a história, vemos Anne alimentando seu coelho e desabafando seu ódio por Mary Lou para o animal, até que o bichinho se transforma em uma fera sanguinária, que morde o pescoço da sua vítima, finalizando a moça quase que instantaneamente. Bom, além de sérios problemas cognitivos, o pessoal dessa cidade também parece ser surdo, já que ninguém escutou os gritos desesperados da moça e tentou ajudá-la, pois a cidade é extremamente pequena e praticamente todos são vizinhos. Porém, tudo o que está acontecendo só levanta ainda mais suspeitas para Mary Lou, pois vamos aos fatos. Sabemos que quem quer que tenha mordido aquela cabeça empalhada para ganhar os poderes do Jackalope tem que ter acesso ao armazém e poder entrar e sair sem ser notado. As únicas pessoas que se encaixam nesse quadro são os membros do comitê da igreja, do qual Mary Lou faz parte. Não sendo o suficiente, agora sua única e maior rival foi finalizada, deixando tudo ainda mais suspeito. Fora que a criatura parece morar perto da igreja, ou até dentro dela, pois sempre a vemos nas redondezas. Porém, talvez seja porque a pessoa precisa ficar mordendo aquela cabeça para se transformar em Jackalope, o que explicaria as diversas mordidas que aquela cabeça tinha. E por falar nela, se as pessoas que finalizaram o primeiro Jackalope tivessem queimado a cabeça junto com o corpo, nada disso estaria acontecendo agora. E sabendo o quanto aquilo poderia ser perigoso em mãos erradas, Ginny e Karen deveriam ter se livrado dela para que ninguém mais tivesse acesso a esse poder maligno. Só que ainda dá pra usá-lo para o bem, pois em último caso, se ninguém conseguir impedir que o monstro finalize as pessoas, Ginny poderia se sacrificar mordendo a cabeça para ganhar os poderes e lutar de igual para igual com o monstro. Outra coisa que ninguém parece ter pensado também, se bem que se for confirmado que precisa morder a cabeça do bicho toda vez para se transformar, é só destruir a cabeça que já resolveria tudo. No dia seguinte, vemos novamente Ginny sendo socorrida por sua amiga, já que ela foi parar do lado de fora da casa, e não fazia ideia de como tinha ido parar ali. E em paralelo, as mulheres da cidade estavam se reunindo para começar os preparativos da Páscoa Palusa, até que Carol e Ginny aparecem para perguntar quem tinha sido a vítima da vez, ficando aliviadas ao saberem que não era o Lance. Só que obviamente as suspeitas recaem sobre Mary Lou, então elas vão perguntar a Celia onde a sua cara metade estava, pois a moça era literalmente obcecada por Mary Lou, sendo quase que um minion dela. Só que por sorte ou azar, a suspeita chega nesse exato momento, deixando seu marido preso no carro, e dá pra ver que esse coitado não vive o casamento mais feliz do mundo. Assim que vê a sua inimiga, Ginny a confronta perguntando onde ela estava quando as finalizações ocorreram, principalmente a Jenny Sue. Mas ao invés de responder à altura, a mulher apenas faz uma sequência de ofensas para Ginny, que percebe uma figura estranha observando tudo na surdina. Percebendo que talvez pudesse estar realmente acusando a pessoa errada, Ginny desiste do interrogatório e pede ajuda para Carol para tentar capturar aquela ninja esquisita. E aí Carol pega uma tesoura e uma fita colorida. Com isso em mãos, as duas partem para a caçada. Porém, não demora muito para notarmos que a tal ninja é a pessoa menos apta do mundo no seu trabalho, já que ela sai metendo o rolamento do Dark Souls sem motivo nenhum no meio do nada, e cai facilmente em uma armadilha simples feita pelas duas, descobrindo que a ninja era ninguém menos que a sua amiga Megan, que era uma jovem que tinha se mudado da cidade há bastante tempo atrás. Inicialmente, elas acham que a garota era o tal coelho demônio, mas Megan revela ser uma caçadora de Jackalope, que foi treinada para finalizar aquelas coisas, e ela mostra um pé dessas criaturas que levava como troféu. Nesse momento, um daqueles coelhos modificados aparece, mas antes que ele pudesse atacar, a ninja arremessa uma shuriken finalizando o bicho. E isso foi o suficiente para convencê-las de que ela estava ao seu lado. Portanto, ambas seguem Megan até a sua casa, descobrindo que a jovem tinha diversas armas para acabar com os coelhos, revelando ter sido treinada apenas para esse propósito, sendo esse o verdadeiro motivo de ter saído da cidade. Aproveitando a deixa, Megan conta que o jeito mais fácil de finalizar um Jackalope seria em sua forma humana, mas pode ser que nem o próprio infectado saiba que é um monstro, pois criaturas recém-transformadas geralmente sofrem com perda de memória, seguida de uma grande confusão mental. Porém, Ginny fala que talvez seja fácil identificá-lo, pois de acordo com as pegadas que viu na floresta, essa criatura parecia ter apenas metade do seu pé. Só que isso não serve de muita coisa, pois a caçadora revela que as feras têm uma grande capacidade regenerativa, mas ainda poderiam achá-lo se o ferimento fosse recente, já que o pé decepado estaria menor até ser completamente regenerado. Mas o único lugar onde o trio conseguiria encontrar todas as pessoas da cidade reunidas para acharem o culpado seria no baile que estava acontecendo naquela noite. Bom, essa definitivamente é a pior ninja que eu já vi na minha vida. Primeiro, galera, que geralmente os ninjas, ou as kunoichis, como eram chamadas as ninjas do sexo feminino, se vestiam de acordo com o ambiente. Ou seja, eles só usavam preto quando iam fazer ataques noturnos para se camuflar
melhor nas sombras, quando tinham que fazer isso à luz do dia, o que só acontecia em missões de extrema urgência. Esses mestres da camuflagem vestiam roupas que ajudassem eles a se adaptarem ao ambiente. No caso da Megan, o certo seria usar roupas verdes ou marrons, para que fosse realmente difícil enxergá-la. Fora que pelo visto essa moça tirou o treinamento de ninja dela assistindo Naruto e jogando Dark Souls, já que sair rolando no meio do mato sem motivo acabaria fazendo barulho, que poderia facilmente atrair ou alertar a fera, pois coelhos têm uma audição extremamente sensível, e a Megan também foi facilmente capturada, sendo que dava para ver nitidamente a fita rosa no chão, e isso porque eu nem comentei dela não enxergar duas mulheres adultas atrás de uma árvore, se bem que as suas inimigas são igualmente incompetentes. E eu acho que além de um exército de coelhos do mal, tem uma onda de burrice atingindo essa cidade. Primeiro porque as duas confrontaram a Mary Lou sem qualquer prova de sua culpa, e o que elas esperavam que iria acontecer? Que a moça ia levantar as mãos e se declarar culpada? Óbvio que não, né pessoal? Se a Mary Lou realmente fosse a coelha demoníaca, essas acusações apenas iriam servir de alerta, fazendo com que a mulher talvez mudasse seus padrões de ataque, fazendo de tudo para despistar as autoridades e não ser descoberta. Segundo, que ambas fizeram esse interrogatório na frente da Sally, outra pessoa que também podemos enquadrar na lista de suspeitos, já que ela é fissurada por Mary Lou, e facilmente poderia finalizar a Anne só para sua ídolo ganhar o cargo de líder do comitê. Fora que Sally também faz parte das atividades rotineiras da igreja, tendo completo acesso ao armazém. Ou seja, alertaram duas suspeitas numa cajadada só. Não duvido que elas aprenderam isso no mesmo curso que o xerife fez. E por fim, o terceiro motivo é que elas descartaram a Megan como suspeita muito facilmente, sendo que a moça literalmente chegou na cidade ao mesmo tempo que as finalizações começaram. E aparentemente ela não avisou ninguém sobre a sua chegada, e ainda foi muita coincidência que no mesmo momento em que ela foi capturada, um coelho mutante apareceu, só para que a Megan finalizasse ele e se livrasse das perguntas. E também ninguém parece se importar ao questionar o fato de que existem caçadores especialistas em jackalopes, sendo que devem existir bem pouco desses monstros pelo mundo, já que a infecção tem que ser contraída por vontade própria. Eles também não são necessariamente muito fortes, se bem que pelo menos agora sabemos mais um poder dessa criatura, a super regeneração, o que é preocupante, pois significa que finalizar um deles não será tão fácil. Decididas a encontrar o responsável pelas finalizações, as três invadem o baile armadas com fitas métricas para darem uma checada nos pés da galera, porque isso é completamente comum e ninguém iria estranhar, né? Com esse plano em mente, as amigas se separam, e Ginny vai até o bar pegar uma bebida, encontrando Eugene ali, e ela aproveita para checar os seus pés. Porém, antes que pudessem conversar direito, o xerife aparece acusando a loira de estar obstruindo a sua investigação, já que ela não foi até a delegacia ou ligou para dar o seu depoimento sobre o desaparecimento do marido. Logo em seguida, a moça cai na marvada da pinga para tentar esquecer a quantidade de problemas que estavam acontecendo em sua volta. Só que do nada, Ginny começa a alucinar com ela mesma tendo chifres de antílope, entendendo que ela também poderia ser o Jackalope. Em paralelo, Carol nota que os pés de Sally eram diferentes, pois um deles era completamente deformado. Então a ruiva prende a garota em um balão, chamando Megan para fazer um interrogatório. Só que a caçadora percebe o desaparecimento de Ginny, ficando preocupada que algo ruim pudesse ter acontecido com a sua amiga. Por isso, as duas saem procurando por Ginny desesperadamente, e encontram ela jogada no chão um pouco longe da festa. E agora, com todas reunidas, chegou a hora de interrogar Sally e descobrir a verdade. Só que antes da coisa piorar, o prefeito Lou separa as garotas, dizendo que o pé de Sally era daquele jeito, pois a jovem sofreu um acidente em sua infância, falando que facilmente o assassino poderia ser Lance, pois o homem havia desaparecido justamente quando os ataques começaram. Só que antes que uma discussão se inicie, Mary Lou chama a atenção de todos, pois iriam votar em qual das fantasias seria o Coelho da Páscoa no encerramento de amanhã. O problema é que quando vão revelar os concorrentes, todos ficam espantados ao verem o corpo do xerife escondido atrás dos lençóis. Só que o prefeito, junto com Mary Lou, abafam o caso, mandando todos para suas casas. Vendo que poderia ser a culpada daquilo tudo, Ginny decide sair da festa, pois sabia que o monstro recém-criado tinha perda de memória e confusão mental. E digamos que ela tenha sofrido disso nas últimas semanas. Por isso ela precisava de mais um tempo para pensar, já que aparentemente nem suas amigas acreditavam mais na inocência de Lance. E na tentativa de proteger Ginny, Megan a segue para garantir que a loira não fosse a próxima vítima do coelho. Ok, essa cidade definitivamente é composta só por pessoas estranhas, afinal, quem deixa uma pessoa entrar com uma katana num baile? Fora que absolutamente ninguém estranhou o fato delas estarem medindo os pés da galera, se bem que nem o próprio Jackalope deve estar preocupado com isso, sendo que qualquer um que esteja usando sapatos já esconderia essa deformidade no pé. E mesmo que descobrissem quem era o monstro, ainda teriam que levá-lo para longe da multidão e prendê-lo para que o suspeito não pudesse se transformar e ferir alguém. Mas parando para pensar, como que a Carol achou uma boa ideia prender a Sally num balão? Me impressiona o fato da mulher ter ficado lá. Além disso, galera, tem uma coisa que eu não comentei muito para não deixar o vídeo repetitivo, mas durante todos os acontecimentos até aqui, incluindo no começo, Ginny tem apagões e acorda no meio do nada sem fazer a mínima ideia de como foi parar lá, podendo estar passando pelo tal estado de confusão mental que Megan tinha comentado anteriormente. Só que tem
um problema nessa afirmação. Para isso fazer sentido em algum momento, a moça teria que morder o Jackalope, e até onde sabemos, a cabeça da criatura ficava no armazém da igreja, no qual ela nunca tinha entrado. E mesmo se entrasse, quais seriam as motivações para querer um poder desse? Sem contar que o pé dela está inteiro, né? Então é muito mais provável que seja outra pessoa, que estava debaixo do nariz delas o tempo todo, que no caso seria o Eugene. Porque vamos lá, pessoal, seja lá quem estiver fazendo isso, definitivamente está estragando o Pascoapalooza, algo no qual Marilu está se matando para conseguir botar o negócio para rodar. E Eugene é constantemente maltratado por ela. Ele também é marido da líder do comitê da igreja, portanto tem acesso a todas as coisas incluindo o armazém, além de obviamente ter colocado algo na bebida de Ginny quando ela foi falar com o policial, tornando esse cara um forte suspeito. Mas como todo mundo aqui tem déficit de neurônio, dificilmente vão investigá-lo. Enquanto Ginny enfrentava a pior fase de sua vida, Mary Lou estava muito mais preocupada com o fato de ter fracassado organizando o Pascoapalooza, e como sempre ela acaba descontando as frustrações no seu marido. Porém, diferente de todas as vezes, Eugene admite que nessa ela foi longe demais. Mais tarde, vemos Ginny chegando em casa, até que ela é abordada por Sam, que falou algo extremamente preocupante, pois ele se comoveu com os esforços da garota, e decidiu ajudar um pouco, fazendo umas pesquisas sobre o primeiro ataque que aconteceu 150 anos atrás, e percebeu que as mortes ocorriam de uma forma semelhante. Porém, o problema é que se o cara estiver certo, as próximas vítimas serão as crianças. Só que a loira já não quer mais saber dessa história, ordenando que Sam saia de perto dela. Em seguida, Ginny entra em casa, desabando em lágrimas, até que escuta alguém entrando no local, mas depois de procurar e não achar ninguém, ela começa a entornar o copo, enquanto alucinava com relaxadas aleatórias e chifres em sua cabeça, tendo cada vez mais certeza de que ela era a assassina. Porém, a moça desperta de seu pesadelo com barulhos vindo de dentro da casa, onde finalmente encontra Lance, que nem sequer para o que estava fazendo para conversar, pois o real motivo dele ter ido embora, que Ginny não contou a ninguém, é que Lance tinha pego ela no flagra, relaxando com outro homem, e eu acho que não é a Ginny que tem chifres na cabeça, hein? Por isso, o cornão decidiu voltar para a cidade, apenas para se vingar do amante de Ginny por ter destruído seu casamento perfeito. Mas o que os dois não sabiam é que do lado de fora da casa, Megan estava vigiando a residência na tentativa de proteger a sua amiga do coelhão, até que ela ouve algo andando atrás da casa, e quando vai conferir, é atacada pelo Jackalope. Porém, graças a seus anos de treinamento, a jovem consegue lutar de igual para igual com o monstro. Mentira, galera, ela toma uma surra maior do que as que o Chris tomava pro Caruso, e aí ela é finalizada facilmente pelo monstro, que arranca o seu coração. Depois que Lance vai embora para caçar o amante da Ginny, ela tenta segui-lo, e acaba encontrando o corpo da sua amiga, vendo que ela não era a criatura. Então Ginny jura que vai acabar com Jackalope por tê-la enganado, e também para vingar a morte de Megan. Bom, aparentemente é muito fácil invadir a casa da Ginny, já que o Lance conseguiu entrar sem fazer barulho, e do jeito que ele falou, duvido muito que teria levado uma chave com ele, pois o cara disse explicitamente que nunca mais iria querer olhar na cara de Ginny, e o coelho também chegou até lá com facilidade, e inclusive é bem suspeito que Megan tenha sido finalizada no mesmo lugar onde Lance estava. Mas voltando a Ginny, essa moça deveria investir em um sistema de segurança melhor, como eu já falei anteriormente, e pelo amor de Deus, alguém coloca ela nos Alcoólicos Anônimos, porque mesmo ouvindo alguém invadir a sua casa, ela decidiu beber até apagar, só pra ter certeza que não conseguiria se defender caso o coelhão entrasse ali. Já Megan com certeza fugiu do treinamento ninja antes de acabar. Imagina treinar a vida inteira para esse momento e ser derrotada em menos de 5 minutos pela fera. Inclusive, se Megan sabia que o Jackalope tem a velocidade sobre-humana, por que ela tentou atirar com uma balestra queima-roupa ao invés de usar uma arma de fogo? Eu queria muito ver esse coelhão tentando segurar uma bala de 9mm na mão. Fora que anteriormente a moça tinha feito um arremesso perfeito usando uma estrela ninja num bicho 50 vezes menor do que o Jackalope, mas pelo visto esse foi um tiro de sorte, porque agora ela esqueceu como acertar o alvo. E isso porque eu nem citei que a Megan tentou lutar corpo a corpo contra uma fera que ela sabia ser mais forte e rápida que um ser humano comum. Ao amanhecer, o Pascoapalooza se inicia, com crianças brincando para todos os lados, incluindo os filhos de Carol. Mas quando tudo parecia ir bem, Ginny surge pedindo que sua amiga saia dali o mais rápido possível, pois as coisas estavam prestes a ficar feias, pois ela achava que Lance tinha voltado para a cidade apenas para se vingar, pois Ginny tinha traído o cara. Essa revelação deixa sua amiga completamente abalada, que imediatamente tira os ovos dos seus filhos pedindo para sua família sair dali. Mas Carol acaba deixando um dos ovos cair no chão, e eles percebem que o recheio daquilo era sangue. Só que agora já era tarde demais, pois a criatura estava no local, e todos estavam cercados por coelhos mutantes, que começam a atacar as pessoas, finalizando várias delas. Por isso, as amigas gritam para todos fugirem. Em paralelo, Lance vai confrontar o prefeito Lu no bar, mostrando que ele era o amante da sua esposa. Só que quando ia encher o cara de porrada, Lu saca uma pistola pedindo que Lance se acalme, e nada como um 38 para acalmar uma briga. O prefeito diz que não queria mais nada com a Ginny, já que ela enlouqueceu nos últimos dias. Porém, antes que Lu conseguisse explicar o que estava acontecendo, Sally aparece sem uma de suas orelhas, implorando por ajuda, pois a cidade estava sendo atacada por coelhos do diabo. Então
Então, Lance percebe que a sua mulher ainda estava em perigo lá fora e pede ajuda do prefeito para salvá-la. Mas o cara não quer sair de jeito nenhum e diz que vai ficar ali cuidando de Sally, fazendo Lance se enfiar no mar de coelhos assassinos sozinho. E aí, Sally dá um beijão em Lou como agradecimento, mas quando os dois pensavam que iam se salvar, um exército de coelhos aparece dando um fim à vida dos pombinhos. E além disso, esse idiota estava sem munição. Do lado de fora, Carol e Ginny são encurraladas pelo Jack Lowe, mas antes que a fera pudesse machucá-las, Lance aparece atacando o monstro e conseguindo ganhar tempo para sua amada fugir. O problema é que ele é levado pela criatura no lugar dela, e no meio do caminho, o monstro avista o padre rezando por ajuda e aproveita para finalizá-lo. Bom, andar por aí com uma arma descarregada é a mesma coisa que levar uma faca para um duelo de pistolas. Não tem sentido algum, ainda mais considerando que o prefeito provavelmente faz isso para se proteger das pessoas que estão insatisfeitas com seu mandato. Então imagina que um dia alguém mete o louco e parte para cima do cara. Como é que ele vai se defender? E falando em se defender, poxa galera, tá certo que esses animais estão completamente enlouquecidos pelo controle do Jack Lowe, mas ainda são só coelhos que podem facilmente ser finalizados se qualquer um ali pegasse um galho do chão, como a Ginny fez no começo de tudo, ou até mesmo sair fingindo que tava jogando FIFA e chutando tudo pela frente. Além do mais, coelhos não conseguem saltar alto o suficiente para acertar a jugular das pessoas, já que apesar de serem bem rápidos e terem pernas feitas apenas para pular, a altura que um bichinho desse consegue pular varia entre 1 metro e 1,20 m. Portanto, se você não for um anão, vai ficar tudo bem. Outra coisa que também precisamos desmentir, pessoal, e que eu guardei até aqui para manter o clima de terror do monstro, se é que ele existe, é o fato de que Jack Lopes não são híbridos de humanos com coelhos, e sim uma combinação de um coelho comum com um chifre de antílope. De acordo com as lendas, os Jack Lopes são conhecidos por sua natureza travessa e habilidades de escapar de caçadores. Eles geralmente são retratados como criaturas ágeis e inteligentes, muitas vezes vistas saltando entre as florestas, porém não são agressivos de nenhuma forma, ou transformam humanos em coelhos gigantes. Isso tudo não faz sentido nenhum, e o mais lógico a se pensar nessa situação é que o monstro também tenha feito um pacto com o demônio para obter poder. Algum tempo se passa, e vemos Senna rastejando pelo chão em busca do monstro, até que ele acaba encontrando Lance preso por raízes dentro de um buraco, e fala que seu amigo teve sorte do coelho ter escolhido ele para ter uma morte especial, pois isso lhe deu uma chance de sair vivo, e eu chamo essa sorte de conveniência do roteiro. O problema é que Senna é muito do tipo atlético, e sabia que não ia conseguir tirar o Lance do buraco, e carregá-lo até a superfície sozinho, já que seu amigo estava com a perna quebrada. Então a única coisa que resta para Lance é esperar o maluco procurar ajuda. Em paralelo, Ginny e Carol encontram sua arqui-inimiga chorando na estrada, pois o Jack Lope havia finalizado seu cachorrinho. E enquanto consolam a moça, Senna aparece pedindo ajuda para salvar o Lance, e como agradecimento por Ginny ter sido tão legal com ela, Mary Lou conta que tinha diversas armas em seu carro, que poderiam usar para acabar com a fera e resgatar o homem. Só que o coitado estava quase perdendo a consciência devido à perda de sangue, até que Eugene aparece perguntando se estava tudo bem. Só que quando Lance pede ajuda, o cara se recusa, revelando ser o verdadeiro Jack Lope o tempo todo, e contando que fez tudo isso por amor, já que na Páscoa, toda a cidade faz a sua esposa ficar sobrecarregada e infeliz com o trabalho na igreja. Mas ele sabia que para fazer alguma coisa a respeito, precisaria ser poderoso de verdade. E agora, tudo que Eugene tinha que fazer era acabar com a vida de Lance, pois a sua esposa se sentia atraída por ele, e com o cara fora do caminho, as coisas iriam finalmente melhorar. Nesse momento, as mulheres aparecem e ouvem tudo. Então, Mary Lou confronta o seu marido, falando que depois de finalizar o seu cachorro e de ser a pessoa mais estranha do mundo, ela não queria amá-lo de verdade. Isso irrita completamente a criatura, que chama seu exército de coelhos para acabar com os três. Só que Mary Lou ignora os animais e começa a perseguir o seu marido, deixando as amigas para enfrentar os coelhos sozinhas. Enquanto isso, Senna estava rastejando pelas redondezas e acaba encontrando o corpo do primeiro Jackalope de 150 anos atrás, percebendo que a única forma de matá-lo é arrancando a sua cabeça. E sim, galera, antes que alguém pergunte nos comentários, a arma de Carol é um apetrecho mais 18, se é que vocês me entendem. E o pior é que isso realmente mata os animais. Afinal, como eu venho dizendo o tempo todo, são só coelhos. E aí, Ginny aproveita que a sua amiga estava distraindo os bichos e tenta salvar o seu amado, mas não consegue. Então, Senna aparece, revelando que para eliminar o monstro, tinham que desconectar a sua cabeça. Porém, ele é finalizado pelos coelhos que lhe atacam em bando. E ele usa suas últimas forças para dar a sua katana para Ginny finalizar a fera. Ok, isso aqui já é esculacho. De todas as armas que Carol tinha à sua disposição, incluindo uma granada, ela realmente achou que seria uma boa ideia levar aquele treco para lutar. A sorte dela é que o Jack Lope parece ter esquecido a sua super força e agilidade, preferindo fugir ao invés de finalizar todos. Quanto a Ginny, assim que ela recebeu a katana de Senna, a moça poderia usar a lâmina para cortar as raízes que prendiam seu marido e libertá-lo antes que Eugene decidisse mandá-lo de base. Fora que além de não usar a escopeta nenhuma vez, a moça ainda jogou a arma carregada no chão. A sorte dela é que dava para ver que nitidamente era de plástico, porque se fosse real, esse impacto poderia fazer a escopeta disparar, fazendo
fazendo um ferimento grave na perna dela. Outra coisa que ninguém parece ter reparado é que talvez Megan não tenha realmente treinado para caçar esses monstros, e sim mentido sobre tudo. Porque vamos lá, a moça tinha dito que já matou um Jackalope no verão, e por isso foi liberada do seu treinamento. Só que foi Sam que descobriu sobre ter que arrancar a cabeça do monstro para finalizá-lo. Ou seja, das duas uma. Ou Megan não gostava de verdade das suas amigas e escondeu esse fato para que só ela pudesse de fato eliminar a fera e ganhar os créditos, ou nem ela mesma sabia sobre essa fraqueza do monstro e mentiu sobre tudo. Enquanto Ginny se preparava para caçar, Carol maceta os coelhos sem dó, só que ela é atacada por um deles, sendo salva por seu marido no último segundo. Nesse momento, Mary Lou também aparece para ajudar, e Carol conta que percebeu algo. Os coelhos têm os olhos do lado da cabeça, o que significa que sua visão era de 320 graus. Portanto, o Jackalope deve ter um ponto cego igual aos coelhos, o que facilitaria para finalizá-lo caso se aproximassem da maneira certa. E você aí achando que assistir documentários do Animal Planet é um passatempo inútil. Com o ponto cego descoberto, Mary Lou consegue se aproximar da fera sem que ela percebesse a sua presença, mas ao invés de atirar, a jovem apenas estava ganhando tempo para Ginny se aproximar. Porém, o Jackalope sentiu o perigo e segurou a lâmina da loira antes que acertasse a sua cabeça. Porém, ela não desiste e joga uma estrela ninja em Eugene, conseguindo uma brecha para pegar a sua espada e finalizá-lo. E de dentro do corte, além de muito suco de morango, também sai uma espécie de doce em forma de coelho, que o marido de Carol pisa para garantir que ninguém mais tenha acesso àquele poder. Naquela mesma tarde, todos se reúnem na igreja para homenagear as pessoas finalizadas, e enquanto Ginny fazia seu discurso, um dos filhos de Carol se arrasta por debaixo da cadeira, sentindo o cheiro do doce. E aí ele começa a comer o resto daquela coisa que seu pai pisou. E enquanto Ginny dava um beijo de reconciliação em Lance, a criança se transforma em Jackalope, estragando a cerimônia inteira. Graças a isso, Ginny e Carol são obrigadas a levar a criança embora da cidade, indo atrás de uma cura para trazer o garoto de volta ao normal. E isso é no mínimo merecido, afinal, quem é porco o suficiente para lamber a sola de um sapato? Fala galera, esse foi como derrotar a Easter Blood Easter. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você se mudasse para uma nova casa, mas descobrisse que uma bruxa maligna com o poder de se comunicar com os mortos estivesse selada no seu porão, o que você faria? Quer saber o que essa garota decidiu fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, a inveja mata, ou pode acabar te transformando em um coelho demoníaco com sede de vingança.